Aqui da Jovem Pan News, o deputado eleito em primeiro turno, né, na votação de primeiro turno, ou seja, naquele momento maior em que a gente teve uma votação, uma eleição geral, né, para deputados federais, estaduais, governadores, presidente da República e 1/3 do Senado. Ricardo Salles está conosco. Ricardo, nós temos praticamente quase 30% das urnas apuradas neste momento e a gente viu aí a situação de alguns estados que podem representar muito nessa, digamos, na reta final da apuração. Na sua avaliação, já se começa a se desenhar um quadro ou não? Bom, o quadro que já está desenhado é a extrema paridade entre votos dos dois lados, né? Como se preveu nos últimos dias, se previu que a distância entre os candidatos seria pequena, né? A prevalecer essa tendência, o presidente Bolsonaro reeleito terá, assim como teria se Lula for eleito com um percentual pequeno também de votos, não, o que eu não creio, mas enfim, terá de ter muita habilidade para lidar com esse Congresso e com o país de uma forma geral. É um momento de conciliação de toda a sociedade brasileira, de colocar, como se diz no futebol, a bola no chão, chamar todo mundo e dizer, bom, vamos olhar para frente, o Brasil defendeu diferentes pontos de vista. Agora, ainda tem estados grandes cujo percentual ainda é baixo. São Paulo, um estado baixo, que um grande volume de votos ainda com percentual baixo. Pernambuco, até onde nós vimos recentemente também com percentual baixo de votos. Então, toda a cautela nesse momento. De qualquer forma, a diferença entre os candidatos vai ser pequena até o final. Pavinato, e na sua opinião, olhando para o cenário do momento, 30% quase dos números gerais, ou seja, do cômputo nacional dos votos nesse instante, mas a gente viu estados ali que são representativos, que podem mudar uma eleição na contagem final dos votos, que ainda estão um pouco adiantados em alguns casos, outros bastante com 10%, o caso de São Paulo, pouco 13%, se não me engano. Piotr, olhando a evolução das urnas, né, da primeira urna aberta até os 10% de todas as urnas, nós tivemos um resultado que foi variando, saindo do mais favorável ao presidente Bolsonaro em menos ao presidente Lula, e a diferença entre os dois foi diminuindo. Agora, nos 20% adicionais, ou seja, dos 10% aos 30% das urnas apuradas, a diferença entre Bolsonaro e Lula, estando Bolsonaro na dianteira, manteve-se praticamente a mesma. Vale lembrar que é uma situação apertada, né? Os dois candidatos têm condições de ganhar essas eleições. O voto, ele é algo que não se discute, né? As pessoas estão aí divididas entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mas vale lembrar que nós tivemos um pleito eleitoral que não foi justo. Não foi justo publicitariamente, não foi justo discursivamente e não foi justo judiciariamente. Vale lembrar que as acusações de não veiculação de propagandas obrigatórias em rádios, mais especificamente no Nordeste, essa denúncia ela não foi acolhida, muito pelo contrário, sequer foi destinada à investigação, mas o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ainda pediu à PGR para que denunciasse a campanha do presidente Bolsonaro por crime eleitoral, por tentar tumultuar as eleições. E hoje nós tivemos um outro episódio. A campanha do presidente Lula, né, um dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, levou a denúncia ao Alexandre de Moraes de que a Polícia Federal Rodoviária, em lugares do Nordeste, estaria agindo pró-Bolsonaro, porque estaria averiguando veículos que transportavam eleitores. Na mesma hora, o Alexandre de Moraes, com base em denúncias de Twitter, ou seja, se uma auditoria não é uma prova hábil para o TSE,
Uma denúncia de Twitter pode ser, mas mesmo assim ele relevou este fato e mandou investigar, mandou ouvir os responsáveis pela Polícia Federal Rodoviária, coisa que sequer ele fez na denúncia das rádios. Ele deveria ter ouvido as rádios. Mas veja, a diferença de tratamento, a antijuridicidade da atuação do TSE nessas eleições a favor do candidato do Partido dos Trabalhadores. Essa indecência é clara. E depois, ouvidas as autoridades da Polícia Rodoviária Federal, averigou-se que não tinha nada de irregular, porque o transporte irregular e que põe em risco a vida dos passageiros é sim crime e isso não pode prevalecer mesmo no momento da eleição. Tirando esse fato judiciário, nós também temos que o eleitor foi muito influenciado pela campanha difamatória e mentirosa. Se eu puder aqui, eu quero falar só de um caso. Bateu-se no presidente do Bolsonaro, sempre que se pôde, taxando a ele o adjetivo de genocida por conta da pandemia. E eu vou falar disso na sequência porque esse é um dos pontos que ficou menos esclarecido e o PT, que tem tanta culpa no cartório, não se furtou de valer dessa mentira.